Olá, gente. Vamos fazer hoje uma aula só de resolução de exercícios para que a gente possa esclarecer alguma dúvida dos exercícios que foram passados para vocês resolverem. E aí, vamos à resolução. Hoje só sobre circunferência, essa lista eu estou chamando de lista 2 e vamos lá. Olha, a questão 17 aí que eu passei no livro de vocês diz o seguinte: verifique se as equações abaixo representam circunferências. Em caso afirmativo, forneça o centro e a medida do raio da circunferência que cada uma representa. Então, a gente vai pegar cada uma das equações e vai verificar. Caso seja circunferência, a gente vai determinar a medida do centro e o raio. Melhor dizendo, as coordenadas do centro e a medida do raio, certo? Veja, nós temos aqui essa equação da circunferência que está escrita na sua forma geral. E aí, o que é que a gente vai fazer? Bom, vamos escrevê-la na forma reduzida para que a gente possa determinar as coordenadas, certo? Então vamos lá. O que é que eu fiz aqui, ó? Eu organizei a equação, passei o 17 para cá, olha, bem menos 17, para o outro lado da igualdade. E aí eu deixei, olha, o que tem x junto, olha, x ao quadrado menos 10x, e agora y ao quadrado menos 2y. Perceba que os x aqui eles estão juntos. Por quê? Porque, como a gente viu nas aulas passadas, a técnica aqui é a gente completar quadrados, ok? É claro que vocês podem resolver isso aqui também pelo método da comparação, mas eu vou, por questão de prática, fazer completando quadrados, beleza? Então vamos lá. Olha só, quando eu tenho algo desse tipo, a questão é, eu tenho este binômio aqui, mas eu quero, certo, formar um trinômio quadrado perfeito. Eu paro e penso, bom, eu multipliquei aqui por quanto? Aliás, eu multipliquei que número por menos 2 para encontrar menos 10. Olha, simples, é só dividir. 10 por 2 dá 5, então eu multipliquei o 5 por menos 2. Então o que é que acontece? Já que eu sei que foi o 5 que eu multipliquei, aí eu quero justamente o quadrado desse número, ou seja, o valor dele elevado a 2. 5 elevado a 2 a gente sabe que é 25. Beleza, então aqui eu já tenho um trinômio quadrado perfeito, certo? Com a variável x. Nesse caso aqui, eu quero saber o seguinte, qual foi o número que eu multipliquei por menos 2 para dar menos 2? Ora, gente, uma resposta óbvia, né? Só pode ter sido o número 1. Então, já sei que o número é 1. 1 ao quadrado é 1. Beleza, e repito aqui, olha, menos 17. Mas, nós sabemos o seguinte, que o que eu adicionar a esse lado aqui, ao primeiro membro da equação, eu tenho que adicionar ao segundo membro, para que eu encontre uma equação equivalente, para que a equação continue tendo a mesma solução, ou as mesmas soluções, certo? Então, eu somei mais 25, vou somar aqui mais 25. Somei mais 1, vou somar mais 1. Então, fica dessa forma, olha. Mais 25, mais 1, beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, gente? É fatorar. E aí, vocês já viram como fatorar isso aqui. O que é que acontece? Esse cara tem raiz exata, esse não tem, esse tem. Então, fica como? Olha, a raiz desse é x, a raiz desse é 5. Como esse que não tem raiz exata está negativo, então a gente vai subtrair as raízes e elevar ao quadrado. Fica dessa forma. Olha, a raiz desse x, raiz desse 5, menos, olha, 5, né? Ao quadrado. E agora aqui, olha, na expressão aqui do y, raiz de y é y. 2y não tem raiz exata. A raiz quadrada de 1 é 1. Como aqui, olha, esse que não tem raiz está negativo, o sinal que a gente vai usar é ele, ok? Ao quadrado. E aqui, resolvendo esta continha aqui, olha, menos 17 mais 25 mais 1 dá 9 positivo. Beleza. Então, o que é que isso aqui nos fornece? Nos fornece o centro da circunferência e aqui nós temos o raio ao quadrado, olha. Então, o que é que acontece? Vai ficar assim, olha. O centro nós sabemos que vai ser quem? 5 e 1. Lembrando lá que quando os números estão na equação, a gente pega sempre o quê? Com o sinal trocado, né? Olha, então menos 5, 5. Menos 1, 1. Esse é o centro. E o raio? O raio vai ser a raiz de 9. E quem é a raiz de 9? 3. Tranquilo, né? Beleza. Vamos para a próxima. Olha só. Mais uma equação, a mesma técnica que a gente vai utilizar, certo? Inicialmente vou fazer o quê? Passar o 73 para o outro lado. Vou agrupar o que tem x, agrupar o que tem y. Então vamos lá. Olha só. Foi isso que eu fiz, ó, inicialmente, ó. Agrupei o x com x, olha, x ao quadrado mais 12x, tá vendo? Ó, y ao quadrado
menos 12y e 73 passei para cá. Fica como? Veja bem. De novo, o mesmo raciocínio. O legal é que aqui 12x é aqui 12y, então vai ser o mesmo número. O que é que acontece? Qual foi o número que eu multipliquei por 2 para dar 12? A gente sabe que esse número é 6, né, gente? 2 vezes 6, 12. Então, mas eu não quero o 6, eu quero o quadrado de 6. O quadrado de 6 é quem? 36. Ok? Então, mais 36. Olha só, o y ao quadrado menos 12y, repeti. Aqui, gente, olha, se eu somei aqui, qual foi 36, aqui também vai ser 36, porque qual foi o número ao quadrado? Aliás, qual foi o número que eu multipliquei por menos 2 para dar menos 12? 6, não é isso? 6 ao quadrado, 36. O mesmo vai acontecer desse lado. Vou somar 36, 36, olha. Tá ok? Beleza. Ora, esta parte aqui, certo? Eu vou fatorar. Raiz quadrada de x, olha, é x. Como aqui está mais, olha, mais. Raiz quadrada de 36 é 6. Então fica x mais 6 ao quadrado. Raiz quadrada de y é y. 12y não tem raiz quadrada, então eu vou usar o sinal de menos. Raiz quadrada de 36 é 6, certo? Beleza. Só que o que é que acontece? Aqui eu encontrei que o raio ao quadrado é menos 1. Isso aqui é um absurdo, certo? Primeiro, por quê? Porque raio é uma grandeza positiva. Segundo, porque raio ao quadrado, um número ao quadrado, nunca vai dar um número com potência, uma potência negativa, ok? Então, nesse caso aqui, a equação não representa uma circunferência, pois o raio ao quadrado aqui, olha, é menor do que zero. Tranquilos? O próximo. O item H da mesma questão, certo? Eu não vou resolver todos os itens. Vocês vão usar a ideia para resolver os demais. Olha só, neste caso aqui está simples, gente. Certo? Aqui eu tenho basicamente a equação escrita na forma reduzida, basta eu passar o 3 para lá. Ó. Então vai ficar como? X ao quadrado, x menos 1 ao quadrado, repetir, olha, mais y mais 3 ao quadrado igual a menos 3. Olha só, gente, a mesma coisa aqui, olha. Encontrei o raio negativo, ou seja, o raio ao quadrado negativo. Então, essa equação não representa uma circunferência, certo? Porque o raio ao quadrado é menor do que zero. Encontrei o número negativo. Tranquilos? Vamos para o próximo. A questão 18. Olha só, gente. Determine as coordenadas do centro e a medida do raio de cada circunferência. Esta questão 18 é semelhante à questão anterior. O que é que difere? É que a outra, as equações que foram dadas, elas poderiam ou não representar uma circunferência. Neste caso da 18, já que ele quer as coordenadas do centro e do raio, o que é que acontece? Isso é uma circunferência, certo? Porque só vai ter um centro, vai ter um raio se for uma circunferência. Então vamos lá? Olha só. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 6y igual a zero. Quero chamar logo a atenção de vocês aqui. Perceba que aqui eu não tenho outro x. Olha, aqui eu tenho x y ao quadrado e tenho menos 6y. Então, já que eu só tenho somente x ao quadrado, então aqui já me diz o seguinte, que o x do centro dessa circunferência é zero. Beleza? Então, olha, se você só tiver o x ao quadrado, então o x do centro é zero. Se você só tivesse y ao quadrado, não tivesse outro y, o y do centro seria zero, certo? Vamos lá. Qual a técnica? A mesma. Vou completar quadrado, só que eu vou completar quadrado somente aqui. O x vai ficar só ele mesmo. Então vai ficar assim, olha. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 6y igual a zero. Repetir isso aí. Vai ficar como? X ao quadrado. Aí o que acontece? Mais y ao quadrado menos 6y. Vou completar aqui, ó, um trinômio quadrado perfeito. Para isso eu vou ter que fazer o quê? Qual foi o número que eu multipliquei por menos 2 para dar menos 6? 3. Eu quero o quadrado, então vai ser 9. Então eu vou somar 9 desse lado e 9 do outro. Ok? Então vai ficar como? X ao quadrado mais... Olha só, fatorando isso aqui. A raiz quadrada desse cara é y. Como aqui esse não tem raiz exata, então eu vou usar o sinal dele, ó, menos raiz quadrada de 9, 3. Então ao quadrado igual 0 mais 9, 9. O que é que acontece? Olha o centro. O centro vai ser, como eu falei para vocês, o x do centro é 0. E o y do centro, sinal trocado aqui, né, gente? É 3 positivo, certo? Então o sinal do centro, basta a gente pegar isso aqui ó, e trocar o sinal 3. E o raio? O raio vai ser a raiz de 9. E a raiz de 9 é 3. Beleza? Vamos para o próximo item. Olha, eu quis pegar esta daqui, certo? O item D. Por quê? Para que vocês chamem a atenção de vocês uma coisa. A gente já viu, certo? O seguinte, que para representar uma circunferência,
Os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado, uma das observações, certo? Não é a única. Os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado, eles têm que ser iguais. Beleza, são iguais. Mas a gente tem que trabalhar com eles igual a 1, para facilitar os cálculos, ok? Então, igual a 1. Para que isso aqui fique igual a 1, o que eu faço? Olha, basta eu dividir por 2. Perceba, quando eu dividir por 2, aqui vai ficar 1x ao quadrado, aqui também. Beleza, o restante não importa se vai ser uma fração ou não, se vai ter outro coeficiente ou não, certo? Mas aqui a gente vai trabalhar para facilitar com os coeficientes de x ao quadrado e de y ao quadrado igual a 1. Até porque na equação geral, lembra lá da equação geral? Eles são igual a 1, ok? Vamos lá? Então, vai ficar como? Olha, dividindo por 2, aqui fica 1x ao quadrado, 1y ao quadrado, 16 dividido por 2 dá 8, 32 dividido por 2 dá 16. Olha, 134 eu vou passar para o outro lado, mas já vou colocar o resultado dividido por 2, certo? Tá mais, vem menos, 134 dividido por 2 dá 67, beleza? Gente, a técnica a mesma, completar quadrados, certo? Então vai ficar x ao quadrado mais 8x mais y ao quadrado menos 16y igual a 67. Ou seja, só fiz arrumar. Olha só, vou completar quadrado aqui. Estou insistindo, daqui a pouco eu vou fazer direto, certo? Qual o número que eu multipliquei por 2 para dar 8? No caso aqui por mais 2 para dar 8. 4. Eu vou querer o quadrado, então vai ficar x ao quadrado mais 8x mais 16. Tá aí. Aqui, qual o número eu multipliquei por menos 2 para dar menos 16? Só pode ter sido quem? Só pode ter sido 8. 2 vezes 8 dá 16, mas eu vou querer o quadrado. O quadrado de 8 é 64. Está aqui. Do outro lado, gente, eu vou repetir o menos 67. Certo? Olha, não repeti aqui porque não dá para escrever aí. Então, coloquei aqui, olha, igual, olha. Aí, menos 67, repeti. E vou somar mais 16 mais 64, ok? Então, isso aqui não fiz numa linha só porque não deu. Coloquei aqui embaixo, igual, olha, certo? Beleza. O que eu vou fazer agora, gente? Fatorar este trinômio e fatorar este trinômio e resolver essa soma aqui, ok? Então fica x mais 4 ao quadrado mais y menos 8 ao quadrado igual, resolvendo isso aqui, gente, vai dar 13, ok? Então, vai ficar como? O centro, opa, aqui tá, olha, isso aqui foi Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, gente. O centro aqui, gente, vai ficar o seguinte, olha, quem vai ser o centro? Menos 4 e 8 positivo. Menos 4 e 8. Isso aqui foi porque eu copiei da outra questão, ó. E quem vai ser o raio? A raiz de 13. Como 13 não tem raiz exata, então fica a raiz de 13, certo, gente? Então, repetindo, o centro vai ser menos 4 e 8 positivo. E o raio, raiz de 13. Tranquilos? Então é só fazer essa correçãozinha, beleza? Vamos lá. Olha só, vamos para a questão 19. Transforme conforme o caso a forma geral da equação da circunferência em reduzida ou vice-versa. Ou seja, se tiver na forma geral, a gente vai encontrar reduzida. Se tiver na forma reduzida, a gente vai encontrar geral. Beleza? Vamos lá? De cara nós temos esta daqui. E aí eu relembro para vocês, os coeficientes têm que ser 1 do x e do y, certo? Então, o que é que acontece? Vamos aqui, gente. Se eu dividir aqui por 2, olha, eu vou dividir por 2, certo? Dá 1x ao quadrado. Dividindo por 2, 1y ao quadrado. Dividindo por 2, 2x. Dividindo 8 por 2, 8y. Fica menos 4y. O 9 passa para o outro lado. Mas já vou colocar dividido por 2. 9 dividido por 2 dá 4,5. Então, vem menos 4,5. Professor, eu poderia representar como uma fração? Pode, tranquilamente. Beleza? Vamos lá. Olha só. Aí aqui nós temos o seguinte, ó. X ao quadrado mais 2x. Estou arrumando, certo? Que tem x com x. Y ao quadrado menos 4y igual a menos 4,5. Gente, a ideia aqui é a mesma, olha. Que eu já vou fazer mais direto, certo? Olha, x ao quadrado mais 2x, olha. Completei quadrado mais 1. Y ao quadrado menos 4y. Então, vai ser 4 e vai ficar como? Menos 4,5 mais 1 e mais 4, que eu somei mais 1 e mais 4. Então, eu tenho que fazer isso do outro lado também. Vai ficar como? Olha só. Nesse caso, vai ficar x fatorando, olha. Raiz quadrada de x é x, raiz quadrada de 1 é 1 ao quadrado, mais raiz quadrada de y é y, raiz quadrada de 4 é 2. Como é menos, vai menos. Olha só, presta atenção. 4 mais 1, 5. 5 menos 4,5 dá 0,5.
Gente, mas 0,5 é 1 dividido por 2. Se você dividir 1 por 2, não vai encontrar 0,5. Então tá aqui, olha. 0,5 é 1 dividido por 2. Então eu coloquei aqui o resultado em fração. Beleza? Vamos lá. Então tá aí. Esta é a forma reduzida desta equação, certo? Vamos para o próximo. Olha, nesse caso aqui, o que eu vou fazer, gente? Vou desenvolver isso aqui, olha, aplicando os produtos notáveis, certo? Então vai ficar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Então vai ficar assim, olha, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá aqui, então, primeiro elevado a 2 está aqui, menos, porque aqui é menos, ó. 2 vezes x, 2x vezes 4, 8x. E agora mais o quadrado do segundo, 4 elevado a 2 é 16. Aqui, mais, olha, quadrado do primeiro, y elevado a 2. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4y, ok? E aqui, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado de 2, que dá 4. Gente, mais 9, passei para cá, menos 9. Agora, é só simplificar isso aqui, aí, somar os termos semelhantes. Vamos organizar. Primeiro, x ao quadrado, y ao quadrado. Agora, o que tem x? Menos 8x, o que tem y? Mais 4y, e agora eu faço 16 mais 4, 20, 20 menos 9, 11. Esta é a equação geral desta equação reduzida. Beleza? Dessa forma. Sou próximo. Resolvi fazer este item C aqui, certo, gente? Da mesma questão. Por quê? Porque na hora de completar quadrado aqui, difere um pouquinho do que você já tem visto, ok? Então vamos lá. Olha só. Organizei, gente, olha, x ao quadrado, certo? Menos 5x, deixei junto. Y ao quadrado, menos 9y, ok? E 3 meios passei para o outro lado. Beleza. Bom, a pergunta agora é a seguinte, ó. Deixa eu voltar. Qual é o número aqui, olha, que eu multipliquei por menos 2 para dar 5? Gente, qual é o número que eu multipliquei por menos 2 para dar 5? Se você tem dúvida, divida 5 por 2. Se eu dividir 5 por 2, 2,5, gente. Então, 2,5 foi esse o número. Olha, 2,5 é 5 dividido por 2. Beleza? Então, eu vou representar como fração. Então, vai ficar assim, olha. Só que eu não quero 5 dividido por 2. Eu quero o quadrado. Então, vai ficar 5 quartos. Então, vai ficar assim, olha. Veja, x ao quadrado menos 5x. Olha só, mais uma vez. Qual foi o número que eu multipliquei por menos 2 para dar 5? Menos 2,5. Beleza. Mais 2,5 é 5 dividido por 2. Ok. 5 meios. 5 meios elevado a 2 dá 25 quartos. Aqui, gente, qual foi o número que eu multipliquei por menos 2 para dar menos 9? Qual foi o número? 4,5. Certo? Mas 4,5, gente, é 9 dividido por 2. Ok? Então, o quadrado, 9 ao quadrado, 81. 2 ao quadrado, 4. O mesmo tem que fazer aqui do outro lado, olha. Menos 3 meios, mais 25 quartos, mais 81 quartos. Beleza. Vamos aqui fatorar isso aqui, gente. Olha, fica x, que é a raiz quadrada. A raiz quadrada de 25 é 5, a raiz quadrada de 4 é 2 ao quadrado. Aqui, raiz quadrada de y ao quadrado é y. Raiz quadrada de 81 quarto é 9 meios. Como está menos, olha, menos, também ao quadrado. E agora, gente, aqui eu vou tirar o MMC, olha. O MMC dá 4. Resolvendo isso aqui, olha, 4 por 2 dá 2, vezes 3, 6. 4 por 4 dá 1, vezes 25, 5. E 4 por 4 dá 1, vezes 81, 81. Vamos resolver essa soma. Vai ficar como? X, repetir isso aqui, certo? E menos 6 mais 25 mais 81, certo? Dá 100. 100 dividido por 4 é 25. Beleza? Tá aí. Próxima questão, desculpem. Próxima questão, a questão 20. Escreva a equação geral da circunferência que passa. Que passa o quê? Pela origem e tem centro isso aqui. Gente, se passa pela origem, então o ponto é 0, 0. Então, o que é que acontece? Você tem uma circunferência com esse centro e a circunferência vai lá e passa pela origem. Então, a origem é um ponto da circunferência, certo? A origem é um ponto da circunferência. Então, vai ficar como, gente? Olha, para resolver isso aqui, vai ficar da seguinte forma, olha. A gente tem que o centro é menos 1 e 4, e eu coloquei aqui O de origem, certo? É o ponto 0 e 0. Vejam, lembrem-se que para a gente determinar a equação de uma circunferência, é necessário que a gente tenha um raio. Então, veja só, se eu tenho o centro da circunferência e eu tenho um ponto na circunferência,
Para eu calcular o raio, basta eu calcular a distância do centro até esse ponto. Então tá aí, é isso que eu vou fazer, olha. A distância do centro até a origem é igual ao raio. Ou seja, então nesse caso o raio vai ser igual a quem? Gente, como é que a gente calcula a distância entre dois pontos? É x de um menos o x de outro ao quadrado, mais y de um menos y do outro ao quadrado. Eu fiz aqui como, olha. X de C é menos 1, menos x da origem é 0 ao quadrado, certo? Y de C é menos 4, menos y da origem é 0 ao quadrado, beleza? Resolvendo essas continhas, olha, eu vou ter menos 1 menos 0 é menos 1 elevado a 2. Menos 4 menos 0 é menos 4 elevado a 2. Nesse caso vai ficar, olha, menos 1 elevado a 2 é 1. Menos 4 elevado a 2 é 16. 1 mais 16, raiz de 17. Então, este é o raio. Agora, vamos escrever a equação geral. Olha só, gente. Nós sabemos que a equação reduzida fica, nesse caso, dessa forma, olha. X menos a ao quadrado, então, aliás, x menos x do centro ao quadrado, que é x, o x do centro é menos 1, então mais 1 ao quadrado, mais y menos y do centro, então é y, o y do centro é menos 4, você sabe que troca o sinal, olha, mais 4 ao quadrado, isso aqui é igual ao raio ao quadrado. No caso, como o raio é raiz de 17, então fica raiz de 17 ao quadrado. Vai ficar como? Desenvolver isso aqui, gente, já que ele quer a equação geral. Certo? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, tá aqui, mais o quadrado do segundo, como a gente já viu. Certo? Então, desenvolvi essa expressão e essa, olha. Beleza. Olha só aqui, raiz de 17, olha, o quadrado, aqui o 2, com radicando, a gente corta. Com radical a gente corta. Por quê? Porque o índice aqui é 2. Então, o 17 está positivo, passa para o outro lado, é negativo, igual a 0. Então, vai ficar como, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x. Gente, olha, 16 mais 1, 17. Menos 17, 0. Então, tá aí. Esta é a equação geral. Beleza? Então, olha só. Nesse caso, ela passa pela origem e tem centro igual a esse. Se passa pela origem, o ponto é 0, 0. Beleza? Agora, passa por esse ponto agora, ou seja, esse ponto C aqui não é mais a origem, passa por esse ponto aqui e tem centro na origem. Gente, o que é que muda? Só a equação, certo? O raio vai ser o mesmo. Por quê? Porque ela passa por esse ponto. Beleza. E nós temos o centro é na origem, ou seja, o centro é 0 e 0. Olha só, eu chamei esse ponto aqui de P, ela passa por esse ponto, chamei de ponto P. Ah, professor, mas eu poderia continuar chamando de O? Poderia, certo? E o centro eu chamei de 0, 0. Ok. E o raio continua sendo 17, certo? Porque só fez mudar o centro da circunferência. Então, o que é que acontece? Para a gente resolver isso aí, olha. Vai ficar como? Vai ficar da seguinte forma, olha. X, a gente já viu que para calcular a equação geral, a gente determina a equação reduzida. Então, fica x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual a raiz quadrada de 17, tudo isso ao quadrado, ok? Ou seja, eu já só faço substituir aqui agora, olha, certo? Porque eu tenho o centro, eu tenho o raio, beleza. Então, vai ficar como? X menos 0 é x ao quadrado. Y menos 0 é y ao quadrado, olha. O quadrado aqui eu corto com a raiz, aqui é com radicando, olha. Com radical, melhor dizendo, já que o índice é 2, então fica 17. Passa para o outro lado da igualdade, olha, menos 17. Beleza? Vamos para a próxima. Olha só, gente, questão aqui, ó. Calcule a distância do ponto P ao centro da circunferência. Gente, o que é que eu vou fazer aí? Eu preciso determinar o centro dessa circunferência. E depois eu vou calcular a distância entre os pontos, entre esse ponto e o centro. Então, primeiro, encontrar o centro da circunferência. É isso que eu vou fazer, para depois calcular a distância. Então, vamos lá. Organizei aqui, gente, olha, x ao quadrado menos 2x mais y ao quadrado menos 4y, o menos 3 passa para o outro lado positivo, beleza? Gente, o mesmo raciocínio, certo? Vou completar quadrados, olha, foi isso que eu fiz aqui, certo? Então, mais 1 mais 4, para ficar um trinômio quadrado perfeito no x e no y. E aqui 3, já que eu somei mais 1 mais 4, fiz a mesma coisa aqui. Vou fatorar isso aqui agora, gente, olha. Então, vai ficar como? X, já que aqui é menos 1, raiz de 1. Aqui, ó,
y menos raiz quadrada de 4 é 2 ao quadrado. E aqui, olha, 3 mais 1, 4, mais 4, 8. Tá aí. Então, esta é a equação reduzida. O que é que eu faço aqui? Determino o centro. Aqui, isso aqui me dá o centro e o raio, ó. Então, olha, só que eu sou prestado o centro. O centro é quem? Menos 1 e 2. Beleza. Primeira parte está resolvida. O que é que eu vou fazer agora? Calcular a distância desses dois pontos, do ponto P até o centro, C. É isso que eu vou fazer. Então, a distância de P a C, x de P menos x de C, ou seja, 4 menos 1 ao quadrado. Y de P, que é 6, menos y de C, que é 2, ao quadrado. Resolvendo isso aqui, gente. 4 menos 1, 3, ao quadrado. 6 menos 2, 4, ao quadrado. Nós sabemos que 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. Então, nesse caso, olha, isso aqui é a raiz de 25. E a raiz de 25 nós sabemos que é 5. Beleza? Então, tá aí, gente. Questão bem tranquila, certo? Questão 22. Bom, gente, determine os valores de K para que esta equação aqui, ok? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 10y menos K mais 28 seja uma circunferência. Gente, o processo é o mesmo. Vou fazer completando quadrados, certo? Então tá aí. Foi o que eu fiz, organizei, olha, x ao quadrado menos 2x, y ao quadrado mais 10y, e o que não tem nem x nem y passou para o outro lado, olha, tá menos k, vem mais k, tá mais 28, vem menos 28. Gente, completar quadrados. Vou só, aqui, olha, o mesmo raciocínio, qual foi o número que eu multipliquei por menos 2 para dar menos 2? 1. Eu quero o quadrado, então vai ficar 1 mesmo. Qual foi o número que eu multipliquei por 2 para dar 10? 5. Ao quadrado vai ser quanto? 25. K menos 28, eu repito, aí, somei 1 e somei 25. Vou fazer isso desse lado de cá. Então, olha, mais 1 e mais 25. Beleza. O que é que vai acontecer? Gente, x ao quadrado, a raiz é x. Raiz de 1 é 1. Ou seja, fatorei. Ficou quem? Olha, K eu repeti. 28 menos 1 mais 25, ou seja, fica menos 27 mais 25, fica menos 2. Agora, quando chegar aqui, gente, isso aqui, olha, lembrando, isso aqui é o raio ao quadrado, olha. E nós sabemos que isso aqui tem que ser o quê? Positivo, ou seja, tem que ser maior do que zero. Então, K menos 2 tem que ser maior do que zero. Resolvendo, vai ficar o quê? Que K é maior do que 2. Beleza? Tá aí. Então, já encontramos o K. Perceba que ele diz, determine os valores de K para que a equação, essa equação aqui, seja uma circunferência. Beleza? Próxima questão. Olha só, essa questão é semelhante, porém, eu resolvi porque tem um diferencialzinho aqui, olha, determino o maior valor inteiro de K, de modo que isso aqui seja uma circunferência, certo? A forma de resolver a mesma, por isso que eu vou passar rápido aqui, ó. Então eu fiz o quê? Do mesmo jeito, eu passei o K para o outro lado, olha. Olha só, vou completar quadrados. Aqui o número é 3, que ao quadrado dá 9. O número aqui vai ser 7, que ao quadrado vai dar 49. Menos K. Aí vou somar quem? Mais 9 e mais 49. Beleza. Vou fatorar isso aqui, gente. Vai ficar como? Olha, raiz quadrada desse é x, raiz quadrada desse é 3 ao quadrado. Raiz quadrada desse é y. Como está mais, é mais. Raiz quadrada de 49 é 7 ao quadrado. E agora nós temos isso aqui. Menos K mais 58. Isso aqui, gente, é o raio ao quadrado. O que eu vou fazer? Ora, isso aqui tem que ser positivo. Então vai ficar assim, olha. Menos K mais 58 é maior do que zero. Resolvendo. Menos K é maior do que menos 58. Mas eu quero K positivo. Eu multiplico por menos 1. E quando eu multiplico por menos 1, eu inverto sinais. Certo? E inverto também aqui, olha. A desigualdade. Então fica K é menor do que 58. Beleza. Tá aí. Mas ele diz o quê? O maior valor inteiro de K. Se é maior do que 58, qual é o maior número menor do que 58? O maior número, certo? Menor do que 58 é 57. Certo? Então, depois do 58 vem o 57. Então, como que é menor, o maior número para cá é 57. Beleza? Então, o maior número menor que 58, o maior número, nesse caso inteiro, menor do que 58 é 57, ok? Vamos lá. Próxima questão. Questão 24. Determine as equações
a equação geral da reta que passa pelos centros dessa circunferência. Olha só que interessante. Deu essa circunferência, essa aqui está tranquila, porque você já tem o centro, que vai ser menos 2 e 1. Mas essa aqui serve para você calcular o centro. Por quê? Porque ele quer que você determine a equação que passa pelos centros. Então perceba, eu já tenho um ponto. Vamos lá, vamos revisar. Quando é que você pode determinar uma equação geral? Quando você tem dois pontos. Aliás, quando você tem dois pontos, não é isso? Quando você tem dois pontos, é possível você determinar essa equação geral. E a gente relembra já. Vamos lá. Olha, resolução. Nessa equação aqui, eu já tenho quem? Eu já tenho o centro 1. Eu estou chamando isso aqui da equação 1. Quem é o centro? Menos 2 e 1. Beleza. Agora, eu preciso calcular o centro dessa circunferência aqui, ó. Então, vai ficar como? Do mesmo jeito, gente, olha. X ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Vou eliminar esse parêntese, olha. X ao quadrado mais y ao quadrado, menos por mais menos, menos por mais menos e menos por mais menos. Gente, esse menos 1 vai para o outro lado. Ok? Foi isso que eu fiz, olha. Vou completar quadrados aqui, olha. Vai ficar x ao quadrado menos x. A pergunta é, qual foi o número que eu multipliquei por menos 2 para dar menos 1? Gente, eu só peguei esse cara aqui e dividir por 2, olha. É 1/2. Nós sabemos que o quadrado de 1/2 é 1/4. Então, 1/4. Y ao quadrado menos y. A mesma coisa aqui, olha. Vai ficar 1/4. Nesse caso, vai somar quem? 1, que é igual a 1. Aí 1/4 mais 1/4 do outro lado também, ó. Beleza? Tranquilos. Desse lado, o fatório. X, raiz quadrada de 1/4 é 1/2. Y, a mesma coisa aqui, olha, ao quadrado. E aqui eu teria o MMC, olha, 4 por 1, 4 vezes 1, 4. 4 por 4, 1 vezes 1, 1. 4 por 4, 1 vezes 1, 1. Tá aí. Então, nesse caso, ficou quanto? Olha, 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. 6 quartos, gente. Só que 6 quartos, simplificando, 3 meios. 6 quartos, divido 6 por 2 dá 3, divido 4 por 2 dá 2. Beleza? Olha só, agora a gente vai ter o centro, olha. O centro dessa circunferência é quem? 1/2 e 1/2. Beleza, então já temos o centro 2. Gente, vamos lá. Eu quero saber a equação que passa por esses dois pontos, olha, que são os centros. Como é que a gente faz? Joga isso no determinante, olha. X, y, certo? 1. O primeiro ponto foi menos 2 e 1. O segundo ponto, que é 1/2 e 1/2. E calcula o determinante disso, né? Igual a zero, é óbvio. Quando vocês resolverem isso, aí aqui eu não vou resolver, só vou dar o resultado. Quando vocês resolverem isso, você vai encontrar isso aqui, ó, que a equação geral é essa. X mais 5y menos 3. Lembrem-se, resolvam isso, olha. X vezes 1, x vezes 1, x. Ok? Qualquer dúvida, volta lá na aula e veja como é que calcula a equação geral de uma reta. Beleza? Vamos lá? Olha só, questão 26. Determine o único valor real de P que faz com que esta circunferência aqui e esta, elas sejam concêntricas. Beleza, então ele quer saber qual o valor de P, e depois ele quer saber quem é o centro comum a elas. Vamos lá, o que é que significa essa palavra concêntricas? Quer dizer, gente, o seguinte, essas duas circunferências possuem o mesmo centro, e o problema é que é justamente isso. Ele quer que a gente determine o valor de P para que elas possuam o mesmo centro, ou seja, o centro dessa circunferência aqui é igual ao centro dessa daqui. Vamos lá. Gente, aqui eu não vou fazer completando quadrado não, certo? Eu vou fazer essa daqui pelo método da comparação. A gente sabe o seguinte, olha, que essa aqui é a equação geral da circunferência, beleza? Olha, y ao quadrado, aliás, x ao quadrado é igual a x ao quadrado, y ao quadrado é igual a y ao quadrado, mas eu sei o seguinte, que esse cara aqui é igual a esse aqui, ó. Então eu tenho o quê? Eu tenho que menos x, xc é igual, olha, a px, para a primeira circunferência, certo, gente? Para a primeira circunferência. Beleza. Resolvendo isso aqui, olha, esse x com esse eu corto, ó, fica 2xc igual a p. Gente, resolvendo, encontrando xc aqui, fica quem? X multiplica por menos 1, então aqui fica positivo e aqui fica negativo. 2 está multiplicando, passa dividindo. Tá aí, já encontrei o x do centro desta primeira equação. Certo? Dessa primeira equação. O y do centro vai ficar como, gente? Olha, menos 2y, yc é igual a quem? Olha, a menos 6y, olha. Então tá aqui, foi isso que eu fiz. Olha, y com esse y aqui corta. Fica assim, menos 2yc igual a menos 6. Gente, resolvendo isso aqui, fica aqui yc é igual a 3. Então o que é que acontece? Olha, eu já tenho uma coordenada do centro.
E esse YC vai ter que servir para as duas circunferências. Mas vamos dar sequência. Então, eu tenho aqui que o centro da primeira, olha, é menos P sobre 2, o valor de x, e 3. Certo? Guardem essa informação. Próximo. Vou pegar, aplicar esta mesma ideia aqui na segunda equação, olha. Menos 2x, xc igual a quem? A 4x, olha, gente. Está aqui, bonitinho. Esse x com esse x eu corto, olha. Fica menos 2xc igual a 4. Resolvendo, xc é igual a menos 2. Olha, gente, que legal. Certo? Que legal isso aí. Na verdade, pronto. Com essas duas informações aqui, eu, na verdade, já encontrei o centro. Porque eu tenho um valor numérico aqui, olha, certo? E tenho esse valor numérico aqui, ó. Então, não precisava nem eu partir para o outro y do centro. Eu já poderia dizer, aqui eu já poderia matar a questão. Como era que eu poderia matar a questão? Dizer que o centro de ambas, o x é menos 2 e o y é 3. Beleza. E agora, como era que eu calcularia este p? Olha, isso aqui é um x do centro, olha. Então eu poderia dizer que esse cara aqui, menos p sobre 2, era igual a menos 2. Aí resolvia. Beleza? Então já posso matar a questão aí, certo? Mas eu dei sequência, só para a nível de desenvolvimento de cálculo, eu fiz o seguinte. Eu calculei também o y do centro. Mas olha, lembre-se, o centro da circunferência já vai ser menos 2 e 3. Já guarda essa informação, já temos uma solução. Beleza? Então, olha, eu fiz a mesma coisa aqui com o outro, olha. Menos 2y e yc é igual a menos p, aqui, ó. Menos, tá vendo aí? Repetir, olha. P mais 2y, repetir, ó. Beleza? Esse y aqui, olha, com esse eu vou cortar. Então vai ficar quem? Menos yc, aí multiplica, ó, menos por menos dá menos por mais dá menos, e menos por mais dá menos. Então fica menos p menos 2, certo? E agora, o que eu vou fazer aí? Da seguinte forma, olha, fica assim. YC vai ser, olha, multiplica todo mundo por menos 1, fica todo mundo positivo. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, o que é que acontece, gente? Eu tenho o outro centro, olha, que é menos 2, beleza? E P mais 2 sobre 2. Ok, vamos completar no outro quadro aí. Vou levar os centros que eu quero, olha. O que acontece? Eu tive o centro 1, que é esse, e o centro 2, que é esse. Gente, veja. Eu já posso concluir o seguinte, como eu falei para vocês, que a circunferência, o centro vai ser, olha o x do centro, menos 2, olha o y do centro, 3. Já posso concluir que o centro é esse, certo? Beleza, então, se as circunferências são concêntricas, a gente tem o seguinte, olha, este valor aqui é igual a este aqui, olha, gente. Ou seja, o x do centro dessa é igual ao x do centro dessa. Vai ficar aqui menos p sobre 2 é igual a menos 2. Resolvendo isso, olha, 2 vezes 2 vai dar 4. Aí fica menos P menos 4. Multiplica todo mundo por menos 1. Vai ficar aqui P é igual a 4. Pronto, gente. Acabou a questão. P é 4. Eu fiz aqui substituindo só para desencargo de consciência. Mas eu já posso, mais uma vez, dizer, certo? Que eu venho afirmando, certo? Então, quem vai ser o centro da circunferência? Olha, nós sabemos que C2 é quem? É menos 2 e P mais 2, não é isso? Beleza. Então, vai ser igual a esse outro centro aqui, certo? Não precisa nem ter colocado aqui, olha. Isso aqui, olha. Não precisa ter colocado C2 não. Eu posso pegar este centro ou este centro. Qualquer um dos dois. Eu peguei esse aqui, ó. Certo? Então ficou menos 2, P mais 2 sobre 2. Olha quem é P. P é 4 aí. Então, menos 2, aí ficou 4 mais 2 sobre 2. Certo? Porque eu substituí P. Olha só, menos 2 e 3. Como eu disse para vocês, olha. O centro é menos 2 e 3. Beleza? Gente, tá aí. Com isso eu encerro essa resolução, certo? Qualquer dúvida vocês podem perguntar, fiquem à vontade, certo? Obrigado a todos, assistam com calma, qualquer coisa vocês voltam lá o vídeo, vejam com calma e resolvam as atividades, beleza? Tentem fazer, uma sugestão, onde eu fiz, por exemplo, completando quadrados, vocês podem tentar fazer pelo método da comparação, por exemplo, certo? Obrigado a todos e até a próxima.